O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou hoje o arquivamento imediato de um pedido de investigação contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. A notícia crime foi protocolada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Moraes justificou que não houve indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal. Flávio, chama atenção, né? Rapidamente, Alexandre de Moraes decide, então, que não houve indícios para a ocorrência e arquiva, então, essa notícia crime contra Flávio Dino. Essas duas notícias precisam ser colocadas uma do lado da outra, como a gente está fazendo aqui. Ou seja, por uma suposta omissão, você pede extradição, você faz buscas e apreensão, quebras de sigilo em massa. Como a gente já notou por aqui que, segundo um jornalista, teve uma quebra de sigilo em massa em dezembro, que se você está na lista de contatos de um deputado, isso vai ter general, jornalistas, todas as pessoas que precisam ter contato com isso, você também vai ter quebra de sigilo decretada, já tem um grupo ali dentro da Polícia Federal para conversar diretamente com as redes sociais, pedir qualquer informação que quiser a seu respeito, e isso sem indício nenhum, simplesmente um crime de omissão. Omissão, as pessoas vão saber que é o crime mais difícil de você conseguir perceber no Código Penal, né? Afinal, é uma suposta obrigação que você tinha e que você não cumpriu. Agora, quando fica claro, e assim, os indícios mínimos que são citados aí, né, a falta de indícios mínimos, eles na verdade são máximos e vão muito além dos indícios, porque você teve informações de que a BIM estava produzindo relatórios diários sobre o risco de vandalismo. Inclusive, produziu um relatório horas antes, que o GSI, como saiu na capa do jornal Estado de São Paulo ontem, foi informado horas antes de que não precisava mais, ou seja, diminui aqui um pouco a segurança, com pessoas vindo, e assim, é só você olhar para a geografia de Brasília, né, como você olhando ali da Praça dos Três Poderes, você consegue enxergar o outro lado da cidade. Como é que você não sabe que vem pessoas dessa forma, né? Tem que lembrar também da entrevista que o Raul Jungmann, né, que já foi ministro, se não me engano, da Defesa do Temer, ele explicou, olha, isso aqui não é uma falha no esquema de segurança, é impossível ter esse tipo de falha, ou seja, eles sabiam o que iria acontecer. Então, assim, vai muito além dos indícios. Agora, com uma frasezinha como essa, né, tipo, não quero, sempre que afeta os amiguinhos e a narrativa que se quer dos poderosos em Brasília, olha, cancela a investigação. Agora, com outras pessoas, olha, tem uma tiazinha do Zap, uma aposentada que resolveu passar ali 3 dias no ato de desespero, foi lá junto com todo mundo. Então tem que ter quebra de sigilo, agora coloca num campo de concentração, agora não sei mais o quê. Isso é o lawfare, ou seja, a confusão entre o Estado e o partido e o uso da lei para você perseguir inimigos políticos. Mais uma vez, o resultado disso no século XX foi um prenúncio de genocídio. Isso é uma coisa gravíssima. Eu acho que essa investigação precisaria ocorrer por quaisquer meios legais que sejam possíveis de serem feitos, porque isso que essa suposta falha de segurança que aconteceu no dia 8 de janeiro, talvez seja o caso mais grave da história brasileira, até mais do que na época da ditadura. E aí, Sigrid, temos 2 notícias. A primeira, do ministro de Justiça, Flávio Dino, dizendo que vai pedir a extradição de Anderson Torres, caso ele não retorne ao Brasil até segunda-feira. E agora essa do ministro Alexandre de Moraes, determinando então o arquivamento de uma notícia-crime contra Flávio Dino. Mas quando em 2017 teve um vandalismo no Congresso Nacional, a grande maioria estava com bandeiras vermelhas nessa época. E o próprio atual ministro, Flávio Dino, mencionou que isso era um ato político. Não teve problemas, não era golpe, não era atentados contra a democracia, e o próprio Partido dos Trabalhadores solicitou que, como era o Movimento de Liberação Sem Terra, não era uma coisa grave. Mas teve vandalismo também. Tem um princípio na área tributária e na área legal, jurídica, que é a isonomia. E todos somos iguais que o outro perante a justiça, para citar esse exemplo. Isso não parece estar aplicando nesse caso. Ou seja, qual é a diferença? E eu gostaria, se tivesse a oportunidade de perguntar para o atual ministro, em 2017, tendo vandalismo no Congresso, agora, tendo vandalismo no Congresso, porém, naquele momento foi um ato político e agora é um atentado contra a democracia. Em relação à menção do Alexandre de Moraes, você sabe que eu estou preocupado, porque parece ser o único ministro do STF que trabalha. Os outros não parecem estar ativos. Quando você lê notícias do STF, só aparece o nome de Alexandre de Moraes.
Eu não sei aonde que estão os outros ministros, mas eu acho que deveria ganhar um salário extra por tanta dedicação. Segre, Sim. nós estamos numa distopia aí, nós estamos dentro das páginas do George Orwell, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Aí tem a explicação, então. Uai, seu app de vídeos curtos.